Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Prediais. Bem-vindos a essa aula. Hoje nós veremos algumas coisas importantes sobre potência em corrente alternada e a respeito do fornecimento de energia elétrica, que é basicamente o caminho que a energia elétrica faz desde a geração lá na hidrelétrica ou em outro tipo de usina até atingir o consumidor no final das contas. Como nós vimos na aula passada, a NBR 5410, que trata a respeito das instalações elétricas de baixa tensão, estabelece tudo o que a gente precisa saber para definir o que a instalação elétrica deve ter. Qual é, por exemplo, a espessura de um condutor, qual a quantidade de tomadas em um cômodo, potência de iluminação reservada para aquele cômodo e tudo mais que a gente vai utilizar. E para isso nós vamos precisar conhecer o valor de corrente desses dispositivos, porque a partir desses valores é que nós vamos conseguir definir a espessura dos condutores necessárias e todo o resto que vai ser utilizado. Por esse motivo, nós vamos estudar um pouco a respeito da potência, porque normalmente é essa informação que nós temos a respeito de um equipamento. Quando a gente vai comprar um chuveiro, por exemplo, são duas características importantes: o nível de tensão e a potência elétrica daquele chuveiro. Nesse caso, a gente não tem a corrente elétrica, mas ela pode ser calculada com base na tensão e na corrente elétrica daquele equipamento. A potência desses equipamentos está diretamente relacionada ao consumo de energia. Como nós vimos na aula passada, a definição de potência é simplesmente a taxa de conversão de energia de um determinado equipamento. Se a gente for pegar, por exemplo, o chuveiro, se ele tiver 5.000 watts, significa que ele converte 5.000 joules a cada segundo que passa, ou seja, a energia que era elétrica é convertida em energia térmica. 5.000 joules por segundo, que é a taxa de conversão daquele equipamento. Então, sempre que falar em potência elétrica, a gente está falando também de energia indiretamente. Vai depender apenas do tempo que esse equipamento ficou conectado à rede. E esse cálculo de potência trabalha sempre com tensões RMS. De maneira geral, nas nossas análises, nos nossos circuitos, todo valor de tensão que aparecer estará em RMS. Então, se eu falo que uma tomada tem 127 volts ou 220 volts, eu estou falando do valor RMS dela. É possível calcular o valor de pico a partir desse valor RMS. Lembrando lá daquele formato de onda que nós temos para essa tensão de alimentação, que é aquele formato senoidal, nós podemos calcular o valor de pico multiplicando o valor RMS por raiz de 2. E aí esse valor tem outras aplicações, mas dentro da parte de instalações elétricas, normalmente a gente se preocupa apenas com o valor RMS. Então apareceu algum valor de tensão aqui nas nossas análises, nos próprios slides da aula, vocês sempre vão adotar esse valor como RMS ou valor eficaz, que ele já é o adequado para a gente poder trabalhar com as nossas potências. Dentro de corrente alternada, nós vamos ter uma divisão da potência em 3 subgrupos. Como nós vimos lá para a parte de corrente contínua, nós temos apenas uma potência representada pela letra P e a unidade dela é o watt, representado pela letra W. Aqui em corrente alternada, nós teremos 3 tipos de potência. Aquela potência lá da corrente contínua permanece, então ela aparece aqui como uma potência eficaz ou potência ativa, e a unidade dela é o watt, que vocês já conhecem. Nós temos agora uma potência chamada de reativa, representada pela letra Q, e a unidade dela é o volt-ampere reativo. E por fim temos uma potência aparente, que é a junção das outras duas. Então, se em um mesmo circuito eu tenho potência ativa e potência reativa, a soma delas nos gera aí a chamada potência aparente, representada pela letra S, e tem como unidade o volt-ampere apenas, sem o reativo que a anterior tinha. A diferença básica entre as 3 potências é bem simples. A potência ativa ou efetiva, representada pela letra P, é aquela referente ao consumo real do equipamento. Se eu quero saber o quanto o equipamento gasta de energia, eu vou olhar sempre a potência efetiva dele. Esse watts que aparece aqui como unidade de potência é o mesmo watts que aparece lá no consumo de energia elétrica, quando a gente fala em quilowatt-hora, que é o que a concessionária cobra dos seus consumidores. É exatamente a mesma ideia, ela cobra pela energia consumida, pelo que de fato foi utilizado, convertido em outro tipo de energia. Enquanto isso, a potência reativa é referente à energia que é armazenada em determinados equipamentos e depois devolvida para a rede. Isso daí acontece quando nós temos indutores e capacitores no circuito. São elementos armazenadores de energia. É muito comum, por exemplo, quando a gente fala em motores elétricos. Motores são bobinas, são indutores. Eles têm essa parcela de energia armazenada
na forma de campo magnético devido aos indutores dele, e depois essa energia é devolvida à rede. Ao mesmo tempo, o motor tem um consumo de energia, ele precisa colocar uma carga mecânica em movimento. Então ele apresenta um certo consumo de energia efetiva, ou potência efetiva, e uma potência reativa também devido a esse armazenamento de energia. Quando a gente fala de instalações elétricas prediais, principalmente em termos de residência, a maior parte da potência é efetiva. De maneira geral, a gente não se preocupa muito em ficar dividindo potência efetiva de reativa, porque ela é praticamente toda efetiva. Agora, quando a gente fala em indústria, aí sim, a potência reativa tem uma parcela bem mais significativa e deve ser levada em consideração na hora de fazer as análises de potência. E por fim, a potência aparente, como eu falei com vocês, é a junção dos dois tipos de potência, resultando aí na potência total que um equipamento pode utilizar. Então é muito comum a gente ter como informação do equipamento uma potência em VA, que é a potência aparente dele, e a partir desse valor de potência em VA a gente consegue chegar aos outros dois valores se a gente estiver trabalhando com uma grandeza chamada fator de potência. Se analisarmos o funcionamento do circuito, a gente pode perceber aqui o seguinte: circuitos que são puramente resistivos, ou seja, que tem aí somente o resistor ou elementos que se assemelham ao resistor, conseguem ter um consumo de energia apenas efetivo ou um consumo de potência apenas efetivo. Isso aqui pode ser observado no gráfico. O resistor não gera atraso entre tensão e corrente, as duas aqui estão em fase, de modo que quando for feito o produto das duas, o resultado vai ser sempre uma potência positiva. Essa potência acima do eixo do tempo nos indica que o elemento está absorvendo energia. Por outro lado, quando a gente trabalha com indutor ou com capacitor, nós percebemos que devido àquela defasagem que existe entre tensão e corrente nesses elementos, a potência ora é positiva, o que significa que o elemento está armazenando energia, ora é negativa, significa que ele está devolvendo energia armazenada. E é possível observar também que indutores e capacitores têm um comportamento oposto. No instante que um absorve energia, o outro está devolvendo, e é possível perceber isso aqui nos gráficos. No primeiro momento aqui, a energia do indutor, a potência do indutor está negativa. Isso significa que ele está devolvendo energia para a fonte. E o capacitor, nesse momento, está absorvendo. E depois esses papéis se invertem. E continuam assim enquanto o circuito estiver ligado. Ou seja, se o circuito tiver alguma característica resistiva, alguma conversão de energia em outros tipos de energia, esse circuito aí tem um aspecto resistivo. A parte da potência dele vai ser positiva. Se ele estiver presente no circuito indutores e capacitores, nós teremos parcelas negativas também. Ou seja, ele pode ter até uma parcela maior sendo absorvida, mas sempre vai haver uma parte que volta para a fonte, porque eu terei um desses dois elementos aqui no meu circuito. Se for um motor, por exemplo, que tem característica resistiva e característica indutiva, porque ele precisa absorver energia para transformar aquela energia elétrica em energia cinética, e ao mesmo tempo ele armazena energia elétrica na forma de campo magnético nas bobinas dele. Ou seja, ele faz esses dois papéis aqui ao mesmo tempo. E depois ele devolve para a fonte aquela energia que ficou armazenada na forma de campo magnético. Se o circuito tiver uma parte resistiva e uma parte capacitiva, o que vai ser mais raro de acontecer, vocês vão perceber o mesmo efeito. A diferença é que o capacitor agora vai absorver energia em momentos diferentes que o indutor estava absorvendo, mas a volta para a fonte continua sendo a mesma. Essas três potências aí que a gente acabou de avaliar se relacionam dentro de um mesmo circuito de acordo com esses triângulos de potência que a gente está vendo aqui. Se esse circuito tiver uma potência reativa, a letra Q, que seja predominantemente indutiva, ela é positiva, então o triângulo tem esse aspecto aqui. Se a potência for predominantemente capacitiva, como ela é negativa, o triângulo vai ter esse outro aspecto. Mas percebam que a potência efetiva nunca muda. Ela sempre tem ângulo zero, igual a gente está vendo aqui, e por isso ela é representada por um número real. Já a potência reativa apresenta valores positivos ou negativos, dependendo do elemento que a gente estiver analisando, e por isso ela pode ser considerada um número imaginário, positivo no caso do indutor e negativo no caso do capacitor. E a potência aparente, S, que aparece aqui, vai ter um ângulo, no caso o ângulo em relação ao eixo real, que será algo entre menos 90 e 90 graus positivo. Ela tem que, esse intervalo todo aqui, ela pode ter o ângulo dentro dele.
enquanto as outras não. A potência efetiva é sempre zero e a reativa terá ângulo 90 graus positivo ou 90 graus negativo, igual a gente está vendo aí nesses dois triângulos. E desse mesmo triângulo a gente tira uma informação importantíssima chamada fator de potência. Ele é basicamente o cosseno desse ângulo que a potência aparente forma em relação ao eixo horizontal. E esse fator de potência nos informa o quanto de potência aparente daquele circuito é potência efetiva, ou seja, o quanto está sendo utilizado para conversão de energia em outras formas de energia. Se eu tiver, por exemplo, um circuito onde o fator de potência vale 0,9, significa que a potência efetiva tem um valor que é igual a 90% da potência aparente. E nós vamos observar que, de maneira geral, é interessante que esse valor do fator de potência esteja o mais próximo de 1 possível. Por quê? Se essa energia da potência reativa que nós temos aqui é uma energia que só é armazenada no circuito e depois devolvida para a fonte, significa que vai existir no circuito um fluxo de corrente desnecessário. Por quê? Essa potência não está sendo usada para realizar trabalho. Se for um motor, por exemplo, essa parte da corrente que leva energia para o indutor e depois devolve essa energia para a fonte, não está sendo usada para realizar movimento. Logo, ela não tem uma aplicação tão interessante assim no nosso circuito. E o mesmo valeria se eu estiver trabalhando com uma lâmpada, por exemplo. Nem toda a energia que está indo para a lâmpada, para aquele reator ali, vai ser de fato convertida em energia luminosa. Uma parte dela vai ser armazenada e depois devolvida para a fonte. Isso daí significa que eu estou ocupando os meus condutores, a minha rede, ocupando os transformadores com uma certa carga de potência que não vai ser utilizada para ser convertida em outros tipos de energia. O interessante, então, é que esse fator de potência fique sempre muito próximo de 1. Nas instalações elétricas prediais, de maneira geral, como as cargas possuem potência reativa muito baixa, esse fator de potência costuma ser alto, ou seja, quase toda a potência aparente do circuito é efetiva, de modo que nós vamos trabalhar sempre com um fator de potência bem elevado na hora de fazer os nossos cálculos aqui nos circuitos elétricos de instalações elétricas prediais. Agora, se a gente estivesse trabalhando com instalações industriais, onde a carga de motores é bem significativa, seria necessário observar o fator de potência do motor e aí sim definir o valor da potência reativa e ver o quanto que isso vai impactar no circuito. Aqui eu coloquei algumas expressões que podem ser trabalhadas para se chegar aos valores de potência e fator de potência, e todas elas são obtidas com relação a esses dois triângulos que nós temos aqui. É basicamente aplicação de trigonometria. Então observem essa primeira. Ela fala que o valor da potência efetiva é igual ao módulo da potência aparente, ou seja, é só o comprimento desse segmento de reta azul, eu ignoro o ângulo, vezes cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo da potência aparente. Aqui foi representado como θs, aqui foi utilizada outra letra, mas não tem problema algum. O que importa é pensar que esse ângulo que aparece aqui é o mesmo ângulo da potência aparente. E essa relação aqui vem do cosseno. Cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Rearranjando os termos, eu posso calcular, então, o cateto adjacente. O mesmo vale para o seno, só que o seno trabalha com cateto oposto. Então, agora eu estou falando da potência reativa do circuito. Ele é igual à potência aparente vezes seno desse ângulo θs que aparece aqui. E é interessante a gente saber calcular também o ângulo a partir do cosseno. É só usar a função cosseno menos 1 que a gente tem lá na calculadora. E a gente pode também obter uma relação entre potência reativa e potência efetiva, que é a tangente, igual está aparecendo aqui. E essa última expressão nos mostra como chegar à potência aparente a partir das outras duas, usando aí a ideia do teorema de Pitágoras aplicado a esse triângulo retângulo que nós temos aqui. E aqui nós temos um exemplo onde foi pedido para calcularmos a potência total desse circuito, ou seja, vamos calcular a potência efetiva e a reativa também, para poder chegar no valor da potência aparente. A fonte de tensão que aparece aqui tem um valor de pico de 50 volts, então apareceu o VP aqui. Isso significa que nós vamos ter que fazer a conversão para o valor RMS antes de poder calcular a nossa potência. Mas é basicamente fazer a divisão do valor que está aqui por raiz de 2. Depois nós temos aqui um resistor de 3 ohms, um capacitor com menos J5 ohms, lembrando que ele tem a característica imaginária negativa, isso vale tanto para essa reatância dele, que é representada pelas letras XC, quanto para a potência dele. E no caso do indutor, a mesma coisa, a diferença é que ele é um número imaginário positivo, isso vale tanto para a reatância quanto
para a potência dele. E aí, fazendo esse cálculo, nós vamos conseguir levantar a potência total para esboçar o triângulo e, como parte do processo, nós vamos calcular a corrente que flui por esse circuito aqui. Ele não é exatamente uma aplicação muito interessante do ponto de vista de instalações elétricas, mas do ponto de vista de entendimento dos conceitos, é um exercício muito bom e vale a pena a gente fazê-lo aqui. Nesse primeiro exemplo, foi pedida a corrente do circuito e o triângulo de potências. Então vamos começar aí com a corrente. Para calcular esse valor de corrente, nós precisamos conhecer a impedância desse circuito, que é representada pela letra Z. E essa impedância é igual à soma de todos os elementos, porque é um circuito série. Então nós temos aqui 3 ohms do resistor, mais menos J5 do capacitor, mais J9 do indutor. Então nós temos aqui Z é igual a 3, que é a única parte real que nós temos aqui, menos J5 com mais J9 resulta em mais J4. E aqui nós temos o número complexo escrito na sua forma retangular. Podemos escrevê-lo na sua forma polar. Lembrando aí que essas calculadoras científicas, essas comuns, né, da Casio, até outras de maneira geral, fazem essa conversão aí de maneira bem simples. Se vocês tiverem dificuldade nesse uso, é só me falar aí que eu passo para vocês também como que isso é feito. Então nós temos aqui uma impedância de 5 com um ângulo de 53,13 graus. Ohms. Lembrando que a unidade tem que ser usada também. Então essa daqui é a impedância. A corrente desse circuito, podemos chamar aqui de corrente total, é a tensão da fonte dividido pela impedância. A questão é que essa tensão da fonte aqui apareceu como valor de pico, mas nós precisamos trabalhar com o valor RMS. Então eu posso escrever aqui que a tensão RMS da fonte é o valor de pico dividido por raiz de 2. E nesse caso aqui nós teremos 35,35 volts. Então eu vou trabalhar com esse valor aqui embaixo de uma vez. Percebam que não foi pedido exatamente uma corrente de pico ou RMS, então a gente poderia escolher. A questão é que, como depois nós vamos calcular potência, é mais interessante que ela já esteja em RMS, por isso que eu fiz a conversão. E o resultado aqui será 7,07 e o ângulo que nós vamos ter, né, lembrando, eu vou dividir módulo por módulo e agora eu faço uma subtração dos ângulos. Se esse número aqui de cima é um número real, nós vamos ter 0 menos 53,13 graus. Então essa daí é a nossa corrente do circuito. A letra A foi resolvida. Agora na letra B foi pedido aqui o triângulo de potências. E aí nós teremos o seguinte: a corrente elétrica pode ser usada para o cálculo de potência. Então se eu multiplicar corrente por tensão, eu tenho esse triângulo de potências resolvido aqui, eu já tenho a potência total. Eu só preciso observar o seguinte, que a potência aparente da fonte, a potência aparente total, nesse caso aqui, é a tensão da fonte vezes a corrente da fonte. Então, nesse caso, eu não preciso calcular separado capacitor e indutor para depois fazer a subtração. É claro que esse é um caminho, mas eu não preciso fazer separado porque o que foi pedido aí, que é o triângulo de potências, é referente aos valores totais desse circuito. Então, eu vou simplesmente utilizar aqui o valor de tensão total e de corrente total da fonte. Então, eu terei tensão vezes o conjugado complexo da corrente. Toda potência que vocês forem calcular, no caso da potência alternada, tem que utilizar o conjugado. Em contínua não se falava nisso, porque os números eram todos reais. Aqui em corrente alternada, a gente precisa, sempre que for calcular a potência, utilizar o conjugado complexo da corrente. E isso daí gera uma diferença naquelas outras expressões, porque nós vimos lá, né, que potência pode ser calculada como tensão ao quadrado sobre resistência. Nesse caso aqui, a potência total do circuito poderia ser calculada como módulo da tensão ao quadrado, ou seja, eu não me preocuparia com o ângulo da tensão, dividido pelo conjugado da impedância. Outra possibilidade também é fazermos aqui corrente ao quadrado vezes resistência. Então ficaria aqui I ao quadrado, o módulo da corrente ao quadrado, vezes a impedância. Aqui nesse caso a gente não usaria o conjugado, porque o conjugado da corrente anulou com o próprio valor da corrente que apareceria aqui, por isso que ficou módulo, e o mesmo vale para a tensão ali em cima.
Então poderia usar qualquer uma dessas três expressões, tomando cuidado aí de colocar os conjugados nos lugares certos para não gerar erro de cálculo. Então nesse caso, eu tenho tensão vezes corrente, a tensão é de 35,35, com ângulo zero, que foi informado aqui para a gente. Detalhe que a tensão de pico e RMS tem o mesmo ângulo. Multiplicado pela corrente que nós encontramos, que é 7,07, com ângulo de 53,13 graus. Lembrando que aqui a corrente é conjugada, então nós precisamos tirar o conjugado dela, que é basicamente trocar o sinal. Lembrando que aqui a corrente deu um sinal negativo, eu não coloquei na hora do cálculo, mas indiquei aí na legenda. E aqui eu coloquei esse sinal negativo, conjugado, eu vou simplesmente inverter esse sinal. E o resultado final vai ser, então, potência total igual 35,35 vezes 7,07, 249,92. E o ângulo aqui vai ser 0 e o conjugado de menos 53,13, que é 53,13 positivo. E essa daqui é a nossa potência aparente do circuito. Se eu escrever essa potência aparente na sua forma retangular, ou seja, uma parte real mais uma parte imaginária, eu posso falar que a parte real é a potência efetiva e a parte imaginária é a potência reativa. Então, fazendo aqui a conversão, nós teremos o seguinte: 149,95 como parte real e a parte imaginária de J 199,93. Ou seja, essa parte real é a potência efetiva, essa parte imaginária é a potência reativa. Percebam que a potência reativa nesse circuito é positiva. Isso significa que o indutor prevaleceu. E, de fato, ele tem uma reatância maior. Então, na hora de fazer a soma aqui da série, eu percebo que a impedância equivalente também é predominantemente indutiva. E agora, para desenhar o triângulo, o que nós precisamos fazer? A potência efetiva é 149,95. Então, ela aparece aqui com ângulo zero. Um P de 149,95 watts. Um Q de 199,93. Então, ela vai ser um pouco maior aqui nesse eixo, né, imaginário. E um Q de 199,93 VAR. E agora, a nossa potência aparente tem o valor de 249,92 volt-ampere. É o nosso S. E o ângulo de S vale 53,13 graus. Então, o que foi pedido aí na letra B está resolvido aqui, ó. O triângulo de potências para esse circuito foi obtido. Já o segundo exercício tem um aspecto mais interessante do ponto de vista de instalações elétricas, porque ele já está trabalhando aqui com cargas que têm valores de potência e de fator de potência conhecidos. Normalmente é desses valores que nós vamos partir na hora de fazer os nossos cálculos ao longo da nossa disciplina. E depois desses valores de potência e fator de potência, a gente pode encontrar todos os outros valores conhecendo aí a tensão da rede, que também é um valor que foi dado. Então nós temos aqui o seguinte: uma instalação elétrica de 127 volts 60 Hz, foi informada aqui no início, ou seja, nós temos aí uma conexão fase-neutro, que vai gerar esse valor de tensão normalmente. Possui dois motores, ambos consumindo 5 kW, então observando aqui uma potência de 5 kW, só pode ser a potência efetiva, por causa da unidade dela. Se fosse 5 kVA, eu saberia que é a potência aparente. De maneira geral, as cargas em instalações elétricas vêm com a potência aparente informada, como é o caso normalmente dos motores. Aqui não foi assim, mas de maneira geral os motores podem ser informados em relação à quantidade de kVA que eles têm. Ou no caso de outros equipamentos, como por exemplo o chuveiro, ele já apresenta a potência normalmente em kW, porque ele é puramente resistivo. Então quer dizer que a potência em kW tem o mesmo valor da potência em kVA. E eu sei que o fator de potência desse motor é de 0,55 indutivo, então é um fator de potência muito baixo em relação aos que a gente vai usar aí nas nossas atividades. E temos também 10 lâmpadas incandescentes de 200 watts cada, conforme apresentado aqui no esquema. O legal das lâmpadas incandescentes é que elas são resistivas. Isso significa que o fator de potência dela é igual a 1, ou se eu tenho 200 watts para uma lâmpada, eu também tenho 200 VA para aquela lâmpada, porque ela tem 0 VAR, ou seja, 0 de potência reativa, de modo que a potência efetiva e aparente são iguais. E aí foi pedido o seguinte:
determine a potência aparente, reativa e efetiva da instalação. O que a gente precisa fazer é definir as potências individuais e depois fazer a soma. Eu não posso simplesmente somar as potências aparentes porque elas apresentam ângulos diferentes. Se eu tentar somar essas potências como se eu estivesse fazendo uma soma escalar, eu vou obter um erro semelhante ao que a gente poderia obter ao se somar distâncias que têm aquela característica vetorial. Eu preciso saber em que direção aquela distância ele está apontando antes de fazer a soma. Por causa das potências é a mesma coisa. Eu posso somar potência efetiva com efetiva, reativa com reativa, mas eu só posso somar duas potências aparentes se elas tiverem exatamente o mesmo ângulo. E aqui nesse segundo exercício nós temos dois motores com essas características aqui, uma potência efetiva de 5 kW e um fator de potência de 0,55. E temos também as lâmpadas com potência de 200 watts e fator de potência igual a 1. Então aqui eu preciso fazer o seguinte, eu vou obter P e Q dos motores, P e Q das lâmpadas. Depois eu somo separadamente P com P, Q com Q e encontro os valores totais que foram pedidos aí no enunciado. Então, para o caso do motor, nós já sabemos que ele tem potência de 5 kW e sabemos que o fator de potência dele é 0,55. Então, nós podemos afirmar que o fator de potência é igual a P dividido por S em módulo. Ou seja, eu posso encontrar aqui nessa expressão o módulo da minha potência aparente. Nesse caso aqui, é só fazer, então, a potência efetiva dividido pelo fator de potência. Então, vou pegar aqui 5K dividido por 0,55. E eu encontro um módulo da potência aparente igual a 9,09 kVA. E eu sei que o cosseno do ângulo vale 0,55. Então, eu posso usar a expressão do cosseno menos 1 para encontrar o valor do ângulo. O θS que a gente está procurando aqui é cosseno menos 1 de 0,55. Nesse caso aqui vai ser 56,63 graus. Ou seja, a nossa potência aparente tem esse módulo e esse ângulo aqui. Eu posso escrever aqui então o seguinte, que o S de um motor é igual a 9,09 com ângulo de 56,63 graus. E a unidade é o kVA. Então isso aqui é para um motor apenas. Se eu for trabalhar agora com os dois motores, eu vou ter exatamente o dobro desse valor. Vou chamar aqui de S motores. É igual a 9,09 vezes 2, 18,18. E o ângulo permanece o mesmo. Agora que eu já tenho a potência dos motores, eu vou fazer o mesmo procedimento para as lâmpadas. Eu sei que a potência da lâmpada é 200 watts e o fator de potência dela é igual a 1. Logo, o S desse circuito precisa ser necessariamente igual a 200. O fator de potência unitário significa que o circuito é puramente resistivo. Então, eu posso escrever aqui, para o caso das lâmpadas, S igual a P, que é igual a 200 watts. Então, quando eu estiver trabalhando agora com as 10 lâmpadas, que eu tenho os 200 watts para cada uma, eu vou ter um P total, vou chamar aqui de P das lâmpadas, igual a 2.000 watts, que é a mesma coisa de escrever 2 kW. E o S das lâmpadas é igual então a 2 com ângulo 0 kW. Então percebam que eu já tenho as duas potências aparentes. Como eu falei, eu não posso somá-las diretamente, porque os ângulos são diferentes. Então daria errado. No caso dos motores eu posso, porque eles são iguais. Tem o mesmo fator de potência e o mesmo ângulo. Então aqui eu vou fazer o seguinte. O S total é igual a parte real da primeira potência das lâmpadas. No caso eu tenho 2 kW das lâmpadas, mais 0 kVAR. Então, representei aqui dessa primeira carga. E dos motores nós temos esse valor aqui. Mas convertendo para a forma retangular, para a gente poder fazer a soma, isso daí vai mudar. Então, na forma retangular, esse valor fica 18,18
e ângulo de 56,63. Nós temos aqui então 9,99, na verdade, arredondando aí vira 10, né? O que faz bastante sentido porque cada motor tem 5 kW, então os dois juntos precisam ter 10 kW. E nós temos uma potência reativa aqui dos motores de J15,18. Então, fazendo a soma, nós temos parte real com parte real, 12 kW, parte imaginária com parte imaginária. Então, 0 com 15,18 K. Então, nós temos aqui um S total, na forma polar dele, nós vamos ter o seguinte, convertendo aqui na calculadora, 12K, 15,18K, chegaremos então a 19,35 e o ângulo de 51,67 graus, kVA. O nosso novo fator de potência, ou seja, não novo, mas o fator de potência de todo o circuito, é o cosseno desse ângulo aqui. E calculando esse valor, nós vamos encontrar 0,62. Então percebam que os motores tinham um fator de potência 0,55. As lâmpadas tinham um fator de potência 1. O fator de potência resultante tem que ser algo intermediário entre 0,55 e 1, igual a gente obteve aqui. Então tem a potência total do circuito e o fator de potência total dele. E aqui já vamos entrar mais no assunto de instalações elétricas. Vamos conhecer primeiro um pouco a respeito do caminho da energia, desde a geração até a chegada para o consumidor dela. Primeiro nós temos aqui o conceito de sistema elétrico de potência, conhecido também como CEP. É um conjunto formado por vários tipos de sistema, que envolvem aí a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica. É o caminho, basicamente, que a energia precisa fazer de um ponto até o outro. E aí essas três etapas são bem características e a gente precisa entender como elas funcionam até a chegada e na entrada de energia da edificação que a gente está planejando fazer o projeto dela. Então, primeiro, a geração de energia é a primeira etapa que nós temos. É lá que vai acontecer a transformação de algum tipo de energia em energia elétrica. De maneira geral, é usado algum tipo de sistema que vai gerar movimento. O objetivo aqui é girar a turbina, que por sua vez vai fazer o gerador girar também, e essa energia cinética será convertida em energia elétrica. Apesar do termo ser geração, o que acontece aqui é uma conversão de energia. E isso pode ser feito de diversas maneiras. Nós temos aqui no Brasil, principalmente, as hidrelétricas, que têm como objetivo converter aquela energia cinética do fluxo de água em energia elétrica. Mas esse movimento poderia ser gerado a partir de outros princípios, como é o caso da termoelétrica, muito usada aqui também no Brasil, quando as hidrelétricas estão embaixo, ela serve como uma substituta. É feita a queima, então, de um combustível que aquece o vapor em uma caldeira, que, por sua vez, faz a turbina girar do mesmo jeito que a gente tem na hidrelétrica, ou seja, só mudou mesmo a forma como essa turbina é colocada em movimento. E existem vários outros tipos, como vocês já devem conhecer, como, por exemplo, o caso da usina eólica, usina nuclear, e até mesmo o uso da energia do mar, devido ao movimento das ondas, chamada energia maré-motriz, pode ser utilizado para a geração de energia elétrica também. Logo depois da geração, nós temos a parte de transmissão de energia, onde esse valor de tensão da geração é elevado até algumas centenas de kilovolts, e depois ele é transmitido por meio daquelas linhas, normalmente com alturas bem elevadas, condutores mais afastados para impedir ali o curto-circuito, e isso daí vai até chegar aos centros urbanos, onde tem novas subestações que vão ser responsáveis por diminuir esse nível de tensão para um valor mais baixo e compatível com a região onde ela se encontra. E aí nós chegamos à parte de distribuição. A partir daquele ponto ali, das proximidades dos centros urbanos, a tensão da distribuição cai ali para algo em torno de 3.800 volts, e depois disso, ela chegando até o consumidor final, uma residência, por exemplo, nós temos os transformadores nos postes que vão fazer a redução desse valor de tensão para 127 ou 220 volts, dependendo dos condutores que forem utilizados ali. Com essas três etapas, a gente consegue então sair lá da condição inicial da energia, seja ela qualquer um desses meios que eu comentei com vocês, até chegar no uso do consumidor daquela concessionária de energia. O transformador de potência é um elemento muito importante nesse caminho que a energia faz até chegar ao seu consumidor,
porque ele é o responsável por modificar os valores de tensão que aparecem ali na rede e podem ser tanto usados para aumentar o valor de tensão quanto para reduzi-lo, de modo a gerar aqueles valores de tensão nos momentos adequados de acordo com o ponto onde nós estamos ali no caminho da energia. De maneira geral, quando a gente fala de transmissão de energia, os valores são maiores. Os transformadores são utilizados para aumentar esse valor de tensão. Quando está chegando ali perto dos centros urbanos, os transformadores têm como objetivo reduzir esse nível de tensão. A grande vantagem de trabalhar com tensões mais elevadas, no caso da transmissão, é que isso gera uma significativa economia de energia, ou seja, o objetivo é reduzir as perdas de energia nos condutores da transmissão. Isso aí acontece pelo seguinte: imaginem que logo após a geração de energia, nós temos um determinado valor de tensão e um determinado valor de corrente naqueles terminais ali da hidrelétrica. Quando essa energia chega ao transformador, o nível de tensão é elevado, ou seja, vou mudar essa tensão do valor V1 para um valor V2 que é maior. Só que o produto tensão por corrente que resulta na potência deve permanecer constante, porque o transformador não gera energia e ele tem um consumo desprezível, uma perda desprezível. Logo, se entrou ali uma tensão com um determinado valor de corrente, a tensão de saída desse transformador, multiplicada pela corrente de saída, deve resultar no mesmo valor de potência. Não pode haver perdas nem ganho de energia quando chegarmos ao transformador. E a ideia é a seguinte: aumentando a tensão, obrigatoriamente a corrente deve diminuir, para que esse produto permaneça constante. Com uma corrente menor, as perdas ao longo dos condutores também diminuem, porque essas perdas são diretamente proporcionais ao quadrado da corrente. Então, a perda de energia no condutor é a resistência dele, ou a impedância dele, multiplicado pela corrente ao quadrado. Uma vez que a corrente diminuiu devido ao aumento da tensão, nós podemos dizer que essas perdas também serão reduzidas e agora o consumo de energia vai ser maior nesse sentido. Quando a rede se aproxima dos centros urbanos, esses valores de tensão já se tornam mais complicados, porque há uma densidade maior de movimento ali, de pessoas, de veículos, enfim, e não é possível trabalhar com valores tão elevados. Então esse valor é reduzido. Depois disso, acontece a distribuição a partir dos postes. Vocês podem ver que na parte superior do poste tem 3 condutores que passam isolados ali do restante, e esses 3 condutores se conectam ao transformador, e depois disso nós temos aqui do lado 4 condutores que vão ser utilizados para fazer a conexão com as residências ou com as edificações propriamente ditas. Ou seja, o objetivo do transformador aqui é ajudar nessa questão das perdas de energia, reduzir as perdas de energia. Então nós temos transformadores de vários tipos. Esses aqui de subestação são transformadores maiores, como é o caso lá do transformador usado para aumentar o valor de tensão para transmissão e depois de reduzir para distribuição. São transformadores que trabalham com valores de potência maiores e por isso são maiores também. Quando a gente tem esses transformadores de poste, eles são menores porque eles estão trabalhando com uma carga menor, ou seja, eles estão alimentando apenas uma pequena parte ali dos consumidores. Por isso que existem vários transformadores desse tipo aqui nos postes espalhados aí da concessionária. E é claro que existem transformadores também utilizados em outras aplicações, como é o caso dos carregadores de bateria. A tensão da rede é muito elevada para carregar uma bateria e é possível usar um transformador para reduzir esse valor. E é claro que ele vai ter um tamanho bem reduzido comparado a esses daqui utilizados no sistema elétrico de potência. E uma característica importante do transformador é que ele precisa de variação de corrente para funcionar. Logo, ele só funciona com tensão alternada. A pergunta que eu deixei na aula passada, por que a tensão alternada é usada para transmissão, pode ser respondida através desse raciocínio que a gente desenvolveu aqui. Primeiro, eu preciso aumentar o nível de tensão para que a corrente diminua, para gerar uma redução nas perdas, e o transformador, que é o equipamento que faz isso, só funciona com tensão alternada. Por isso que essa tensão é a preferida na hora de se falar em transmissão e distribuição de energia elétrica. Aqui nós temos o CEP todo ilustrado, para a gente poder pegar melhor a ideia. E aí ele começa aqui na questão da geração. Nesse caso foi escolhido como modelo aí de usina a hidrelétrica, mas poderia ser qualquer um daqueles outros princípios que eu já falei com vocês. Em seguida nós temos o transformador, que normalmente fica em uma subestação, que vai fazer a elevação da tensão obtida através dessa geração de energia aqui. Então essa tensão sai na casa de algumas dezenas de kilovolts e depois ela é elevada até algumas centenas de kilovolts, podendo chegar aí
até a casa dos mega, dependendo da distância que for necessária vencer até chegar ao centro urbano. Então, quanto maior for a distância, maior o nível de tensão. Depois disso, nós temos um transformador aqui que está fazendo a redução do valor de tensão por uma parte de subtransmissão, ou seja, já é necessário aqui, devido às distâncias que surgiram, utilizar um valor de tensão menor a partir desse ponto. E é possível que isso aqui se bifurque também, para que essa energia continue em duas direções diferentes. Chegamos então a uma subestação distribuidora, que vai fazer a redução de tensão para a casa aí dos 13.800 volts, de modo a permitir que tanto indústrias quanto residências, comércio, enfim, recebam o seu valor de tensão adequado. Aí nós temos duas possibilidades. Ou nós vamos ter consumidores comerciais e industriais que já trabalham com uma subestação própria, ou seja, a energia que chegou ali em uma indústria, por exemplo, ela vai primeiro para a subestação que já está dentro da indústria, que é responsabilidade da própria indústria, e dali dessa subestação é que vão sair os valores de tensão adequados. Aí é possível ter os 127 e 220 volts que nós temos nas residências, mas é comum também ter valores de tensão diferentes quando a gente fala de indústria. Seria aí os valores de tensão de 380 ou 440 volts. Isso aí é acertado de acordo com a necessidade do equipamento que aquela indústria usa ali para trabalhar. Do outro lado ali nós temos a distribuição para residências, por exemplo, que trabalha com a ideia do transformador no poste. Ou seja, esse transformador vai fazer redução por um nível de tensão de 127 ou 220 volts, e aí sim ele já chega adequado para ser utilizado ali na residência. Não é necessário que o próprio projeto da instalação predial aqui conte com uma subestação ou com um transformador. Essa energia já chega pronta para o uso. É só mesmo fazer a conexão ali nos quadros, que por sua vez se conectam às tomadas, interruptores e todos os outros itens aí que são utilizados nessas instalações. Esse sistema elétrico pode ser representado por meio de um diagrama chamado unifilar. Como vocês podem ver aqui, apesar do sistema possuir 3 fases, nós representamos apenas com um condutor, porque esse condutor já carrega ali a ideia das 3 fases ao mesmo tempo. E a ideia é bem simples. Partimos da geração. Esse símbolo aqui de gerador se refere à usina hidrelétrica, por exemplo, do slide anterior. Depois nós temos aqui o transformador, a linha de transmissão. Lembrando que nesse caso o primeiro transformador aumenta esse nível de tensão e o segundo reduz. E aí a gente chega à parte de distribuição primária, que por sua vez se divide aqui em 2 tipos de distribuição secundária, que vão ter os seus níveis de tensão de acordo com esses 2 transformadores que nós temos aqui. Então, primeiro o transformador T3 é para nível comercial e o T4 para nível industrial, que é exatamente aquela bifurcação que eu mostrei para vocês também no slide anterior. Então, daqui, por exemplo, poderia sair o 127 e 220 e daqui 13.800, que vão ser utilizados lá na subestação de cada indústria, de acordo com a necessidade dela. E aqui nós temos alguns valores típicos de tensão para as linhas de transmissão. Então, como eu falei com vocês, elas podem chegar aí até a casa dos megavolts, mas esses valores aqui são mais típicos de serem encontrados de acordo com as distâncias que existem aí entre o gerador e o centro urbano que vai fazer o consumo daquela energia. E esse ponto aqui é um ponto de grande interesse nosso, porque é onde acontece a entrada de energia na edificação. O nosso foco vai ser instalações elétricas prediais, nós vamos tratar mais a respeito aí de residências. Então é exatamente o que nós temos aqui. O poste com o transformador para fazer a redução do nível de tensão. Chega aqui para ele a linha de distribuição de 13.800 volts. Esses 3 condutores, então, são conectados ao transformador para que ele faça a redução, de modo a gerar esses 4 condutores aqui atrás. E aí nós temos a rede de 127 e 220 volts. Essa rede é composta por um condutor neutro mais 3 condutores fase, ou seja, a distribuição aqui em cima não trata do condutor neutro, e depois que sai do transformador, devido à conexão em estrela do secundário dele, esse neutro existe e pode ser utilizado para chegar no nível de tensão 127. Em seguida, os condutores vão ser conectados a esse poste particular, que por sua vez vai até o padrão de energia daquela edificação. E percebam que aqui nós temos o neutro mais 3 fases, como eu falei, e a ideia é que, se formos trabalhar com 220 volts, teremos fase e fase. E aí pode ser qualquer 2 fases dessas 3 aqui. E se formos trabalhar com 127, teremos fase e neutro, independente de qual fase que a gente use, desde que use o neutro, a tensão será 127. E os condutores que vão chegar aqui para esse poste particular
vai depender do nível de tensão necessário para essa instalação. Dependendo do tamanho da instalação, vai acontecer dela ter apenas 127 volts. Então vai chegar aqui fase e neutro. Dependendo, pode ser que ela tenha tomada 127 e também 220. Então normalmente vamos ter aqui duas fases e um neutro. Em alguns casos bem específicos, quando a gente estiver falando de uma instalação que tem uma potência muito elevada, vai acontecer dela receber as três fases e o neutro ao mesmo tempo. E depois que a gente chega aqui nesse padrão, nós temos o quadro geral de distribuição e a partir dele vão ser ramificados os circuitos terminais para iluminação, para tomada, para chuveiro e para outros equipamentos que vão ser utilizados aí na residência. Então o nosso objetivo aqui na disciplina é trabalhar a partir desse ponto. Então nós vamos ver a partir da próxima aula como definir os valores adequados aqui de espessura de condutor e medidor, enfim, tudo que é importante nesse padrão aqui. E, a partir dele, verificar também a questão do quadro, dos condutores e tudo mais que vai ser utilizado nessa edificação aí, na instalação elétrica dela. Para fechar aqui, pessoal, eu deixei para vocês no AVA essa lista de exercícios aqui. Na verdade, são só 2 exercícios, né? Bem simples, bem diretos, relacionados ao assunto da aula de hoje. Vocês vão me entregar na semana que vem. Lembrando que ela vale 1,9 pontos e, além disso, eu vou observar esses exercícios de vocês para poder fazer a aferição da frequência. Ou seja, se vocês não me entregarem o exercício, vocês vão receber falta na aula, mesmo se tiverem assistido a videoaula aí que eu deixei disponível. E eu vou deixar também o horário de atendimento amanhã, a partir das 16 horas. Infelizmente, na semana passada, acabou acontecendo um imprevisto, eu não pude fazer o horário de atendimento com vocês aqui, mas eu vou fazer o possível para toda semana, sexta-feira, de 18 às 19 horas, ficar disponível aí via Google Meet, para a gente bater um papo sobre esses assuntos das aulas aí que eu tenho passado para vocês. Se porventura algum de vocês não puder entregar a atividade devido a essa minha ausência no atendimento na semana passada, me manda um e-mail que amanhã eu tiro as dúvidas e vocês têm um prazo extra para me entregar. Tá? Eu vou abrir essa sessão devido a essa ausência aí da semana passada. E se vocês quiserem também entrar em contato comigo por e-mail, pelo chat do AVA, ou até pelos fóruns aí que eu tenho deixado abertos, é só vocês tirarem dúvida lá, escrever o que vocês estiverem precisando, que a gente vai conversando e acertando os detalhes aí. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.